Primeiro você trabalha, ganha dinheiro, mas depois você tem que multiplicar esse dinheiro se você quiser um dia não depender do mocho para viver. E você só tem uma forma de construir isso, através de investimentos e construção de patrimônio. Essa é a fórmula, esse é o segredo. O vídeo de hoje é sobre como o dentista pode investir em ações sem quebrar a cara. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: existe muito mito em relação aos investimentos. Dentro da nossa classe, ainda existe uma barreira muito grande, uma relutância em dar os primeiros passos em relação aos investimentos. Acontece que a grande maioria dos colegas que eu conheço, que eu converso e que trocam essa ideia comigo, todos falam a mesma coisa. Alexandre, chega uma hora que o gás acaba. Chega uma hora que a gente se sente mais cansado. Nossa produtividade vai diminuindo. E a gente sabe disso, né? Todo mundo que está no campo de batalha sabe disso. E aí, o que acontece? Como é que eu vou viver sem depender do mocho? Como é que eu construo isso? Primeiro você trabalha, ganha dinheiro, mas depois você tem que multiplicar esse dinheiro se você quiser um dia não depender do mocho para viver. E você só tem uma forma de construir isso, através de investimentos e construção de patrimônio. Essa é a fórmula, esse é o segredo. Não tem como sair desse padrão. É muito importante que você entenda isso, reflita, se dê a possibilidade da dúvida, de pensar, será que esse cara está dizendo isso mesmo, faz sentido? E depois comece a se aprofundar nisso, tá bom? O que muitas pessoas confundem, por exemplo, o assunto que a gente vai tratar hoje, que são ações, é com jogo, é com aposta. As pessoas confundem o mercado de ações, a renda variável, com experiências que outras pessoas tiveram. Às vezes um tio, um familiar, um pai, ou uma notícia de jornal. Mas é isso que precisa ser desmistificado. É isso que precisa acabar na nossa mente. Por quê? Você sabia que menos de 3% da população brasileira investe na bolsa de valores? Isso quer dizer alguma coisa sobre a nossa população, sobre a nossa educação financeira. E você sabia que 65% das pessoas americanas dos Estados Unidos investem na bolsa? Isso também não reflete uma outra maturidade, talvez um preparo, uma visão do que é o mercado, do que isso significa que a gente ainda não tem? Então você não deve se dar o benefício da dúvida e pensar, caramba, será que esse pessoal de lá está todo mundo fazendo errado? Ou existe uma possibilidade aqui que eu não estou enxergando? Então eu te convido para fazer essa reflexão. Você refletir sobre, é isso mesmo? Todas as suas crenças, os seus medos significam verdades? Ou existe algo aí que você está deixando passar? Por desconhecimento e por histórias que te contaram. Então é por isso que a gente está aqui conversando, tá bom? O que a gente precisa conversar e a gente precisa desfazer dessa crença? Existe uma grande diferença entre você investir em ações, o dentista investir em ações da maneira correta e você entrar nesse mercado como especulador. Essa diferença ela tem que fazer parte da sua mentalidade logo de cara. Se você entra em qualquer investimento como especulador, você vai entrar para sempre querer ganhar, sempre querer ganhar a variação de preços. E todo mundo que fala de ações com a gente, eles dizem isso, né? Não, você tem que comprar barato e vender caro. A questão é, cadê a bola de cristal? Quem ensina isso tem bola de cristal? É fácil de fazer? Então, qual é a lógica disso? Essa é uma mentalidade que
pregam na gente, que dificultam, que traumatiza, que faz perder dinheiro e que trava muitos colegas de começar a investir. Agora, existe uma outra mentalidade. Existe uma mentalidade daquela pessoa que investe para formar patrimônio, para ter renda extra, para não depender do mocho para viver. Esse segundo tipo de mentalidade é a mentalidade do sócio. Quando a gente monta um consultório, monta uma clínica, a gente vai esperar aquilo começar a render um pouco mais e sair fora? No primeiro lucro sair fora? Ou você vai apostar que aquilo ao longo do tempo, apostar não é a palavra certa, confiar que aquilo ao longo do tempo vai lhe render frutos o tempo todo? Então, você percebe que essa mentalidade de quando você entra em qualquer negócio faz toda a diferença na hora de você encarar aquilo como um patrimônio seu, um consultório seu. Você não vai montar o consultório para vender. Você não vai investir para vender. Você vai investir para ele lhe gerar renda. É a mesma coisa quando a gente investe em ações. Se você não quiser quebrar a cara, você tem que imaginar que você está comprando um negócio, assim como está comprando um consultório, para ele lhe gerar renda. Mas você tem que ter o quê? Paciência. Por quê? Porque a fruta só dá no tempo. Quantos colegas montam um consultório e me procuram dizendo assim: Alexandre, meu consultório não está indo bem, meu consultório, eu preciso de ajuda porque eu quero ganhar mais tal. Aí eu pergunto: tá, mas quanto tempo tem que você montou o consultório? Tem 6 meses. Eu digo: mas ele paga as contas? Paga. Então agradeça. Porque um negócio com 6 meses que paga as contas é excelente. Então essa clareza tem que estar muito bem definida dentro da sua mente. Um negócio que com 6 meses paga as contas, agradeça, continue trabalhando. Mas também quando você investe em outros negócios, como é o caso das ações, e eu vou explicar o que são ações, você não pode esperar que aquele investimento lhe dê um retorno em 6 meses. Você não espera isso do seu consultório, como é que você vai esperar isso de outras empresas? Não seria justo, nem com você, nem com as empresas. Para você entender, então, do que eu estou falando, você precisa entender o que são ações, né? Então, ações são tijolinhos de empresas. São micropedaços de uma empresa gigante. Então, ó, pensa aí. Pensa em todas as suas contas que você paga no seu dia a dia. Todas aquelas notas, aqueles boletos que chegam na sua casa para você pagar. Você paga, por exemplo, seguro de carro? Se você paga seguro de carro, você paga para uma seguradora. Não é isso? Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o seu carro está na Porto Seguro. O seguro é Porto Seguro. Porto Seguro é uma empresa. E é uma empresa que está listada na Bolsa. Logo, você pode ser cliente da Porto Seguro, mas também pode ser dono da Porto Seguro. Como assim dono, Alexandre? Essa é a grande oportunidade que ninguém enxerga. Você pode ser dono dessas empresas. Quando você compra uma ação, um pedacinho dessa empresa, você se torna sócio, você se torna dono. E o dono, ele tem direito aos lucros. O dono tem direito aos lucros. Então, quando a Porto Seguro tiver lucro, você vai participar do recebimento desses lucros. Não é uma grande oportunidade? Olha só, você ser dono de uma empresa, que você não precisa decidir nada, você não precisa ir na reunião, você não tem compromisso em estar dentro da empresa. Ela só lhe fala assim: olha, você quer ser meu sócio? Por R$40 você vira sócio da empresa. Aí você pergunta: pô, mas eu preciso fazer o quê? Nada. Tá? E se você estiver devendo? Também não é nada com você, não. Aí você fala: caramba, e
O que eu ganho com isso? Quando a gente tiver lucros, a gente divide com você. Aí você fala, não é possível. Mas é possível. É possível e isso existe. Só que ninguém enxerga. Por quê? Porque não é interessante para a maioria das pessoas que você enxergue isso. E por quê? Porque a sua ignorância financeira, tá, faz sustentar todo um sistema que se alimenta do seu dinheiro. Então não é interessante para o sistema fazer com que você cresça financeiramente. É interessante para o sistema que você fique pobre. Não é interessante para o sistema saber te falar que se você investir em ações, se você for dono de empresas e receber lucros para viver sem depender do mocho, viver sem depender do mocho é te libertar. E se você se libertar, você se torna independente. E quanto mais independente você fica, menos você vai tomar empréstimo, menos você vai ficar comprando o que não deve, com dinheiro emprestado, menos endividado você fica, mais tranquilo. Só que o sistema que se alimenta da sua vida e do seu dinheiro não quer que aconteça isso. A melhor forma do dentista viver sem depender do mocho é aprender a investir e construir patrimônio. O que é um dentista tranquilo? O dentista tranquilo é uma frase, assim, ó. Dentista tranquilo sabe construir patrimônio. E ponto. Quem tem patrimônio está tranquilo. Quem não tem, não está tranquilo. Por quê? Porque quem não tem patrimônio, ou quem não sabe nem ao menos começar a construir patrimônio, está vulnerável, está sensível. Qualquer acidente, qualquer prática que impeça o dentista de trabalhar, vai acabar com a vida dele. Não tem jeito. Então, dentista tranquilo sabe construir patrimônio. Aí a pergunta que eu te faço é, você sabe? Se você não sabe construir patrimônio, você precisa aprender. Por quê? Porque se você não aprender a construir o seu próprio patrimônio, qual é o plano B? Porque eu não vejo plano B e eu já tentei. Eu só falo aqui o que eu tentei. Então, como o tema da live hoje é como o dentista não quebrar a cara investindo em ações, eu só posso falar da minha experiência. Então, eu já quebrei a cara. Por quê? Porque eu tentei outras formas, sempre na melhor das intenções, só que quebrando a cara, mas sempre em busca de sossego, de tranquilidade financeira, até que um dia eu cheguei nessa definição. Dentista tranquilo sabe construir patrimônio, mesmo começando do zero. Se você está começando do zero e começa a investir, já é patrimônio. Ah, Alexandre, mas eu estou com R$200 investido porque eu estou muito sem dinheiro. Pronto, já está no caminho. Porque a tranquilidade não é só ter, é saber fazer. E quando eu falo aqui, por que investir em ações é importante? É importante. Você vai pegar o seu dinheiro todo e colocar nas ações? Não, tem que ter a estratégia, tem que ter o método. Só que quando você investe em ações, é a grande oportunidade que as pessoas não enxergam e não querem que a gente enxergue, é que você pode comprar outras empresas. Se a ação é um pedaço de uma outra empresa e você, com um apertar de botão, pode ser sócio de uma boa empresa e receber lucros que vêm dela, isso não é uma libertação para você parar de depender do mocho para viver? O dentista, para ser livre, ele precisa ter outros negócios, principalmente se ele não precisar estar dentro do negócio. Então, o mercado financeiro já pensou nisso para você. Você não precisa investir em uma outra coisa, num outro empreendimento, só se você quiser, tiver esse espírito empreendedor, para poder ter um outro negócio que lhe dê renda. O mercado financeiro já sentiu essa dor por você. As pessoas já sentiram essa dor e já criaram as oportunidades. Basta você ter o conhecimento para conquistar, para poder usufruir disso que está à nossa disposição o tempo todo. Vocês percebem o que eu estou falando? Percebem que existe uma grande oportunidade aí e poucos dentistas estão enxergando? E tudo que falam aí de
é hora de comprar ações, é hora de vender ações, continuo, rentabilidade, tudo isso é feito para que você permaneça na sua ignorância financeira. Tudo isso é feito para que você não entenda que ser dono de boas ações por muito tempo é o melhor caminho para a construção de patrimônio. Só ações? Não. Não. Dentro de uma carteira de investimentos bem diversificada, você vai ter ações, você vai ter renda fixa, você vai ter fundos imobiliários, você pode ter ações dos Estados Unidos, você pode ter fundos imobiliários nos Estados Unidos. Existe essa possibilidade e você precisa conhecer e abraçar essa oportunidade. E não existe o melhor momento. O melhor momento é agora. O melhor momento é hoje. Não é quando você precisar do seu patrimônio. O melhor momento é formar patrimônio a partir de hoje. Eu comecei fazendo assim. Eu sou ortodontista porque eu tinha muito pouca disciplina de poupar, né? Então, como eu tinha muito pouca disciplina de poupar, eu comecei a fazer o seguinte, olha só. Eu vou separar aqui uma manutenção por dia para investir. Por quê? Porque ficava muito mais claro na minha cabeça uma maneira de mensurar o quanto que eu podia investir. Então, por exemplo, se eu fizesse 10 manutenções no dia, uma eu pegava para os investimentos. Se no outro dia eu fizesse 20, eu pegava mais uma. Se no outro dia eu fizesse 3, mais uma. Então eu sempre estava pegando todo dia ali um procedimento para poder investir. No final do mês, eu tinha uma certa quantidade de dinheiro ali que meio que saiu sem eu sentir. Porque se eu tivesse pego aquele dinheiro e colocasse em outra fonte, talvez eu já tinha gastado com outra coisa. Mas aí, a partir do momento que eu peguei aquele procedimento e coloquei ali nos investimentos, uma mágica aconteceu. Parece que ficou muito mais fácil de eu mensurar quanto é que eu ia colocar. Não doeu tanto, é como se o paciente tivesse faltado, mas ele pagou e eu guardei. Então era uma forma de eu doutrinar minha mente até que eu tivesse a consciência da minha capacidade de investimento mensal. E essa é uma bela dica para quem está começando. Separe procedimentos. Pode ser, se você é implantodontista, separa um implante por mês e finge que ele nem entrou na sua conta. Separa uma prótese, separa uma harmonização, separa alguma coisa e finge que não entrou. Para quê? Para você ter essa capacidade de investimento. E hoje, olha só, hoje mesmo, eu estava aqui sentado com meu filho e aí ele abriu o computador, ele já investe, ele tem 12 anos. E aí ele abriu o computador, abriu o home broker, eu falei, Antônio, e aí? Vai investir em quê? Ele falou, pai, eu estou pensando aí em comprar uma ação de farmacêutica, Raia Drogasil. Pô, Raia, boa ação, legal. E aí ele foi lá, abriu o home broker dele, ele tinha um dinheirinho ali para reinvestir, porque esse dinheiro que ele comprou veio do rendimento do que ele já recebeu das ações. Ele pegou, reinvestiu, comprou ali ações da Raia Drogasil. Sabe quanto uma ação hoje da Raia Drogasil ele comprou? Sabe quanto? Uma? R$22. R$22. Mas se você pega R$22 e gasta com outra coisa, você perde a oportunidade de ser sócio de uma empresa. Você entendeu que a mentalidade é diferente? Que meu filho hoje comprou uma ação da Raia Drogasil por R$22. Comprou uma não, ele comprou 6. Ele falou, ó pai, só tem como comprar 6 ações. Então, beleza. Ele comprou 6 ações de Raia Drogasil. Você entendeu que meu filho de 12 anos se tornou hoje sócio da Raia Drogasil por cento e algumas coisas reais. E tudo que a Raia Drogasil produzir de lucro, ele recebe? E se ela crescer, ele cresce junto? Então, você entende que essa é uma oportunidade que a gente não enxerga e às vezes tem medo, mas medo por desconhecimento. Existe uma situação, e eu acho que é geralmente aí que muitos colegas erram, e muitos investidores erram, que é quando você não entende que toda renda variável, por exemplo, ações, toda renda variável não é para colocar
dinheiro que tem prazo. Isso tem que ficar muito bem claro. Todo o dinheiro que você vai precisar, que tem prazo, não se coloca em renda variável. Porque renda variável varia. E você não pode colocar dinheiro com prazo em algo que varia. Por quê? Porque pode chegar no dia que você precisar daquele dinheiro, agora chegou a hora de comprar o carro. E você tem menos do que você colocou. Esse é um erro. E você ficar pensando, não presta. Não presta por quê? Porque você teve a estratégia errada. Tá certo? Então, todo o dinheiro com prazo, que você vai trocar um equipamento, que você vai fazer um investimento no consultório, que você vai comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, todo o dinheiro assim não entra em renda variável. Às vezes fica um bichinho assim falando, mas eu posso ganhar mais. Mas eu posso o quê? O posso o quê é que atrapalha tudo. O posso o quê é que ilude. O posso o quê é que faz a gente tomar medidas sem conhecimento e na euforia. Os meus alunos, eles têm segurança, mas eles não chegam assim. Eles chegam com medo. E é normal. Por quê? Porque fora de um ambiente controlado, o medo existe. Quando você não tem um grupo que lhe sustente, quando você não tem um grupo que lhe dá suporte, quando você não tem uma estratégia clara, você não está num ambiente controlado. Você não está num meio de pessoas que falam, calma, segue o método e vai na fé. Vai no método. Você não está ali. Você, fora de um grupo, você está num ambiente descontrolado. Você não tem a oportunidade de investir dentro de um método. E o grande problema do dentista é que quando ele recebe o dinheiro dele, ele não sabe o que fazer. Se você não tiver clareza, você é pego por dois sentimentos: medo e ganância. Medo e ganância. Então, seu dinheiro no meio de medo e ganância vai dar problema. Você vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque o medo lhe paralisa e a ganância lhe empurra para o buraco. Se você segue a ganância, você busca oportunidades que vão lhe levar para o buraco. Principalmente, escute, quem lhe dá grandes oportunidades, por que essa pessoa está te dando grandes oportunidades? Por que ela não fica quieta para ela? Porque quem oferece grandes oportunidades está lhe oferecendo atalhos nem sempre seguros para você. Mas o seu dinheiro está aqui no meio. E o que você está fazendo com ele? Você está escutando a sua ganância. Você está escutando a sua ganância. Então, Alexandre, olha, na dúvida, eu vou ficar aqui, com o dinheiro parado. Aí você está escutando o seu medo. E o medo paralisa. Uma outra coisa que paralisa é o excesso de opções. Se você digita no Google assim, eu quero aprender a investir, aí vem blá, 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 um monte de coisa. E a psicologia mostra, excesso de opções paralisa a nossa mente. Quando a gente tem muitas opções, muitas portas, você para. E quando você para, você não caminha. E quando você não caminha, você não avança, não progride, não cresce. Então, a construção de patrimônio, o que vai libertar o dentista, o que vai fazer com que você viva sem depender do mocho, é ter uma estratégia, é ter um método, claro, que te leve do começo ao fim. Lembra da estatística. Menos de 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. E você, colega dentista, faz parte da população brasileira. Menos de 3%, então, dos dentistas investem na Bolsa. Menos de 3% dos dentistas investem na Bolsa. 65% da população americana investe na Bolsa. 65%. E os dentistas americanos fazem parte da população. Tem alguma coisa errada aí? Alguma coisa que você não está no seu radar.
Se 65% dos americanos investem na bolsa e menos de 3% dos brasileiros investem na bolsa, existe alguma coisa que a gente não está sabendo. Ou os americanos são todos trouxas, o que a gente pode pensar que talvez não seja o caso, ou a gente está fora de uma oportunidade. Agora, claro, você não é obrigado a fazer isso. O que eu estou falando aqui dentro dessa live é uma oportunidade, mas você não precisa investir na bolsa para formar seu patrimônio. Você pode investir em muitas outras coisas. Você pode investir em renda fixa, você pode investir em imóveis, você pode investir em outras coisas. Há várias formas de formar patrimônio. Mas o que você não pode é colocar seu dinheiro onde você não conhece ou deixar o seu dinheiro parado, perdendo de valor na poupança ou você gastando em coisas que só vão lhe render gastos. Tá bom? Então, viva uma vida livre, viva uma vida sem dívidas, viva uma vida sem pagar juros para ninguém, viva uma vida tranquila. Dentista tranquilo sabe construir patrimônio. Viva uma vida sem depender do mocho. Saiba investir, saiba construir patrimônio. É disso que se trata. Não é na cadeira de dentista, não é na cadeira de dentista, ralando, que você vai conquistar a sua tranquilidade financeira. Não é. A sua tranquilidade financeira, ela vem da sua capacidade de multiplicar o seu dinheiro fora do mocho. Se você quer viver sem depender do mocho, o caminho é aprender a investir e aprender a formar patrimônio, porque dentista tranquilo sabe formar patrimônio. Patrimônio é igual a tranquilidade financeira. Quem tem está tranquilo. Quem não sabe ter, não fica tranquilo. E ponto. E por que ponto? Porque a questão não é ter o patrimônio só, é saber fazer. Porque se você começar com pouco, e a grande ilusão, né, dos colegas é: Alexandre, mas eu vou começar devagar, isso vai demorar. Toda construção começa pelo primeiro tijolo. Aliás, as construções não começam subindo, elas começam descendo. Quando você vai construir uma casa, você não coloca tijolo para subir. Você cava buraco para botar concreto debaixo da terra e ferro. Eu garanto que 20 a 30% de uma obra está debaixo da terra. Você não vê. Eu construí casa e o dinheiro ia, e eu falava: caramba, cadê o dinheiro? Não via nada. Só tinha concreto, ferro, pedra e cimento ali embaixo da terra. Mas depois, aquele patrimônio aparece. Só que você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. Mas você tem outro caminho para ter uma morada? Não. Essa é a fórmula. Não tem outro caminho. Você vai montar um consultório, você pega numa sala, a sala está acabada, aí você tem que reformar. Até você ter aquela sala que você sonha, você passa por uma obra que você não vê o final dela. Você fala: meu Deus, eu vou morrer aqui dentro e não vou ver o final dessa obra, eu não aguento mais. E só tem dinheiro, só vai dinheiro, só vai dinheiro, só vai... É a mesma coisa, só que nos investimentos você não tem o buraco. Você vai colocando os tijolos direto. E você vai aumentando o seu patrimônio direto. Então é muito melhor do que fazer uma construção. E ainda tem os juros compostos. Os juros compostos lhe ajudam a colocar tijolo que você não pagou para ter. Olha que viagem. Então, assim, os juros compostos fazem o dinheiro brotar de um lugar que você não pagou para ter. Você não pagou para aquele tijolo que agora está lá. Você não ficou ali no mocho sentado trabalhando. O tijolo brotou. Isso chama juros compostos. Só que essa oportunidade está aí para todo mundo. Eu falo. Mas a pessoa é relutante. Mas a gente vai vencer. A gente vai vencer. Porque é transformando uma vida de cada vez
que a gente vai mudar a realidade de muitos dentistas. É uma vida de cada vez. É uma vida de cada vez, né? Então, essa é a missão. Eu já expliquei aqui o que são ações, né? E qual é a mentalidade correta de você entrar nesse mercado, tá? Já falei de tudo isso hoje. Aí surge uma outra dúvida que é assim, Alexandre, mas tá, como é que eu compro esse negócio dessa ação? Como é que eu compro? Vende aonde? Na farmácia? Não. Vende no supermercado? Não. Vende aonde? Vamos lá. As grandes empresas, elas precisam, para negociar suas ações, estar num lugar seguro. Beleza? Está num lugar seguro. Hoje, as ações são negociadas em bolsas de valores, que são feiras, pensa na feira, que em determinada hora abrem, em determinada hora fecham. E as ações são como vamos colocar ovos, que você compra na feira. Então você precisa ir na feira, achar um feirante que esteja vendendo ovos, para você comprar os ovos dele e sair da feira. Tudo bem até agora? A próxima parte é você levar os ovos para casa e saber que ali vai ou gerar um pintinho, ou você vai comer, enfim, isso não importa. O lance é o seguinte, a feira é a bolsa, você é o comprador. Às vezes, você também pode ser o feirante, porque se você tem ações e quer vender, você tem que ir na feira vender. Mas o que eu quero te dizer é que quando você entra nesse ambiente seguro, que é a feira, e compra ali o que você quer comprar, as suas ações, você faz isso dentro do computador, de dentro do seu consultório, da sua casa ou da rua, no celular, em qualquer lugar, através de um sistema chamado Home Broker. Home Broker. Então, não perde o fluxo, tá bom? Alexandre quer comprar uma ação. Aonde eu vou? Eu vou no meu banco, na minha corretora de valores e vou acessar um sistema chamado Home Broker. Tá? Então, por exemplo, eu utilizo a Rico, que é uma corretora de valores, e o Banco Inter, que é um banco de investimentos também. Pronto, eu compro dessas duas maneiras. Na corretora de valores, eu preciso mandar dinheiro para ela, e esse dinheiro que está lá, eu investi. No Banco Inter, eu mando o dinheiro para o Banco Inter e de lá mesmo eu já invisto. Para acessar a feira, que é a bolsa, para acessar essa feira, para chegar nela, eu preciso de uma plataforma. Então, a plataforma que tanto essa corretora quanto o banco utilizam chama-se Home Broker. O Home Broker é o que faz a ligação entre a corretora, o banco, eu e a bolsa de valores. Quando você chega no Home Broker e você tem ali a bolsa de valores dentro dele, você vai escolher os seus ativos. O que são ativos? São suas ações, seus fundos imobiliários, tudo que é negociado ali dentro. Depois é apertar um botão e comprar. Isso tudo que eu estou explicando aqui não leva 2 minutos. 2 minutos. É muito simples. Hoje meu filho comprou 6 ações da Raia Drogasil. Meu filho de 12 anos é dono da Raia Drogasil. E quando a Raia Drogasil pagar dividendos, pagar lucros, meu filho de 12 anos vai estar recebendo. E ele fez isso em menos de 5 minutos. Então, o que eu quero passar? Que é muito
muito, muito simples. Não tem complicação. Não tem complicação. A complicação está dentro da nossa cabeça, está na nossa mentalidade, está nas nossas crenças, está nas nossas limitações por desconhecimento. É super simples. Agora, o lance é o que eu sempre digo: fazer as coisas com consciência. Você não vai lá comprar qualquer coisa, você precisa escolher. Você vai na feira e você faz o quê? Você caminha. Você caminha por quê? Porque você sabe que na feira tem um monte de coisa que não presta. Você anda, você olha para um balcão, você olha para o outro e fala assim: não, isso aí não presta. Não, isso aqui não. Mesmo que seja barato, você olha e fala: não, isso aí tá podre. E você não compra. Você sabe escolher as coisas boas. É a mesma coisa. Você precisa ter o conhecimento para escolher as coisas boas. E as coisas boas você leva para casa. O que não presta, você não leva para casa. E para vender, né? Digamos que um dia você fala assim: não, eu tô com algumas ações aqui e agora eu quero vender. Mesma coisa. Só que agora, você tem as ações e você quer transformar elas em dinheiro. Então, você entra na sua corretora ou entra no seu banco, acessa o home broker, aperta o botão e fala: quero vender a ação tal, quantidade tal, agora. Pluf, apertou o botão. Imediatamente, uma ordem é dada, o negócio é fechado e essa ação agora vai virar dinheiro na sua conta da corretora ou na sua conta do banco. Pronto, e aí você saca. Isso às vezes leva no máximo 3 dias. O dinheiro está lá, puf. Então ainda tem essa vantagem da liquidez, né? Às vezes a gente precisa de um dinheiro mais rápido, de uma emergência, você pode vender suas ações com certa rapidez. Então, é isso que a gente precisa entender, a gente precisa desmistificar, a gente precisa quebrar tabu, a gente precisa quebrar crenças, a gente precisa andar para frente, a gente precisa olhar, enxergar as oportunidades, porque elas estão aí. E tranquilidade financeira, a possibilidade de viver sem depender do mocho, investir, formar patrimônio de forma simples, descomplicada, tá para todo mundo. Mas precisa começar. Precisa romper, quebrar os padrões, dizer chega, eu quero isso para mim e começar.